Holmes, o arquiteto do inferno e o castelo do terror. Em 1893, a Exposição Universal de Chicago irradiava otimismo e progresso. Mas a poucos quarteirões dali, a luz do futuro encontrava uma escuridão arquitetônica. O Dr. Henry Howard Holmes não era apenas um empresário de sucesso. Ele era a face mais polida e, por isso, a mais perigosa da psicopatia americana. Ele projetou um hotel não para acolher, mas para consumir suas vítimas. Mas o que transforma um garoto comum, nascido Herman Webster Mudgett, em um arquiteto do inferno? A resposta começa na infância. Mudgett cresceu exposto à rigidez e à religiosidade opressiva da Nova Inglaterra, mas a verdadeira cicatriz veio na escola. Era um garoto frágil e alvo de bullying cruel por colegas maiores. Em uma cena que se tornaria definidora, seus agressores o forçaram a encarar o esqueleto humano em um consultório médico local. O ato, destinado a aterrorizá-lo, teve o efeito oposto. Transformou a repulsa em um fascínio mórbido e destemido pela anatomia da morte. Essa frieza precoce evoluiu. Durante os estudos de medicina em Michigan, a ambição criminosa de Mudgett floresceu, marcada pela inescrupulosidade. Ele roubava cadáveres do laboratório da faculdade, os desfigurava e usava-os para fraudar seguradoras, provando a morte de identidades falsas em troca de dinheiro. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre a total ausência de empatia e o domínio sobre a vida e a morte. A mudança de nome para H.H. Holmes foi a certidão de nascimento do monstro. Ele se tornou o alter ego charmoso, a máscara social perfeita para Chicago em ascensão. A metrópole prestes a ser inundada por milhões de turistas para a Feira Mundial era o território de caça ideal para um sociopata com grandes planos. A ascensão pela fraude e o projeto macabro. A farmácia de Elizabeth S. Houghton, na West 63rd Street, foi o ponto de partida. Holmes chegou a Chicago e, com sua lábia impecável, conseguiu um emprego na farmácia da viúva Houghton. Em pouco tempo, ele a convenceu a alugar o andar superior do prédio. Em seguida, ele a pressionou a vender o negócio. Depois que Houghton desapareceu, misteriosamente, tornando-se a provável primeira vítima de Holmes em Chicago, ele assumiu o controle total e começou a remodelar o prédio. Este não seria um simples hotel, mas a manifestação de sua psicopatia em concreto e aço. Holmes era o único a ter a planta do hotel completa em sua mente. Ele usou sua tática de contratação rotativa de construtores, mudando equipes semanalmente, alegando que os trabalhadores eram incompetentes. Isso garantiu que nenhum carpinteiro, encanador ou pedreiro soubesse a função real das portas que se abriam para paredes de tijolo ou das escadas que terminavam abruptamente no teto. Ele pagava a construção em parcelas minúsculas e, na maioria das vezes, simplesmente fugia dos pagamentos, deixando fornecedores e construtores confusos e falidos. O castelo, que ele chamava de The World's Fair Hotel, era uma fraude financeira antes mesmo de ser uma armadilha assassina. A estrutura de 3 andares era uma máquina de matar, projetada para a impunidade. Mais de 100 quartos com formatos e angulações irregulares, construídos para confundir as vítimas e silenciar os sons de desespero. Holmes reservou um quarto central para si, revestido de aço, para controlar remotamente o edifício. Deste ponto de comando, ele monitorava os passos e os gritos, manipulando os mecanismos de terror. O modus operandi com as vítimas. O modus operandi de Holmes era tão inescrupuloso quanto eficiente. Ele buscava vítimas vulneráveis e isoladas. Suas vítimas preferenciais eram mulheres solteiras, muitas vezes ingênuas e com algum dinheiro, que vinham a Chicago em busca de emprego ou para visitar a grandiosa Feira Mundial. Holmes as atraía com propostas de casamento, promessas de emprego no hotel ou contratos de seguros de vida que ele insistia que assinassem.
Ele utilizava seu charme e a posição de médico para manipular a confiança dessas mulheres, deslumbradas pelo homem aparentemente bem-sucedido. Depois de roubar seus bens e, muitas vezes, suas apólices de seguro, ele as conduzia aos quartos da morte. Os métodos no castelo. Muitos quartos eram equipados com linhas de gás ocultas. Holmes podia trancar a porta e, de seu escritório, liberar o gás nos quartos, asfixiando as vítimas sem confronto físico e eliminando o barulho. Outras vítimas eram conduzidas a salas seladas à prova de som e calor, onde morriam lentamente por inanição e desidratação. Este método macabro transformava a morte em um processo de observação fria para o psicopata. Uma vez mortas, as vítimas eram descartadas pela rampa secreta e alçapões que levavam diretamente ao porão. Este porão era a câmara de dissecação e o centro de descarte. Lá, Holmes possuía um crematório gigante e poços cheios de ácido e cal viva. Seus conhecimentos de anatomia permitiam-lhe dissecar os corpos, remover a carne e preparar os esqueletos para venda a escolas médicas, reiniciando seu esquema de fraude de cadáveres. Os restos irrecuperáveis eram queimados ou dissolvidos, garantindo que não restasse evidência. Holmes acreditava ter criado o crime perfeito. A eliminação total das vítimas e dos seus bens, escondida na agitação de uma das maiores cidades do mundo. No entanto, o castelo logo ficaria pequeno demais para o seu ego e sua sede de sangue. O fim da Feira Mundial e a crescente necessidade de dinheiro levariam Holmes ao seu erro fatal, o envolvimento de seu cúmplice, Ben Pitezel. O erro fatal, a fraude do seguro e as crianças Pitezel. A ambição desenfreada de Holmes era sua única fraqueza. O fim da Feira Mundial em 1893 marcou o declínio do castelo. Com menos hóspedes, Holmes precisava de uma fonte de renda mais estável e sua mente se voltou para o esquema de fraude de seguros. O alvo, seu cúmplice, Benjamin Pitezel. Pitezel era um carpinteiro que não apenas sabia demais sobre a estrutura macabra do hotel, mas também participava de pequenos golpes. O plano era engenhoso em sua crueldade. Holmes convenceria Pitezel a simular a própria morte em Filadélfia, forjando um corpo para receber a apólice de seguro de $10.000. No entanto, Holmes não tinha a intenção de dividir o dinheiro. Ele assassinou Pitezel de forma traiçoeira, usando clorofórmio para sedá-lo e, em seguida, ateando fogo para disfarçar o assassinato como um acidente. O erro fatal de Holmes não foi o assassinato, mas sua ganância desmedida pela família. Ele convenceu a viúva de Pitezel, Carrie, a ceder-lhe a guarda temporária de 3 dos seus 5 filhos, Alice, Nellie e Howard, alegando que Pitezel estava vivo, escondido na Europa, e que Holmes os levaria ao pai. Iniciava-se assim uma das jornadas mais macabras da história criminal americana. Holmes arrastou as 3 crianças por uma saga de mentiras, usando nomes falsos, movendo-as constantemente entre hotéis baratos e aluguéis temporários no norte dos Estados Unidos e Canadá. O objetivo era claro: eliminar a linha de sucessão da apólice e silenciar as testemunhas. A eliminação dos filhos de Pitezel foi executada com uma frieza atroz. As irmãs Alice e Nellie foram levadas para Toronto, Canadá, onde Holmes as trancou em um imóvel alugado e cruelmente as asfixiou. Seus corpos foram encontrados mais tarde, enterrados sob o piso do porão da casa. O garoto Howard teve um destino ainda mais sombrio. Ele foi morto e seus restos foram desmembrados e queimados em um forno em Indianápolis. A crueldade com que Holmes tratou as crianças provou que seu sadismo não conhecia limites de idade ou de vínculo afetivo. A caçada lenta, mas eficiente, paradoxalmente, o castelo do assassinato jamais foi o motivo da sua queda.
A investigação que levou à prisão de Holmes não partiu da polícia de Chicago, mas da companhia de seguros e, mais tarde, da agência Pinkerton. Um advogado texano, alertado pelas irregularidades no pagamento do seguro de Pete Zell, denunciou Holmes. O detetive Frank Geyer da Pinkerton foi encarregado da caçada. Geyer se tornou o arquiteto da justiça, reconstruindo a rota macabra de Holmes com uma paciência metódica que Holmes jamais imaginou. Viajando por meses, Geyer seguiu o rastro de depósitos, hotéis e cartas anônimas. O detetive conseguiu desvendar a história completa do assassinato de Pete Zell e o destino das crianças, passo a passo, como um quebra-cabeça de terror. A pista definitiva veio do proprietário de um imóvel em Toronto, que relatou o aluguel de um inquilino estranho, sempre apressado e que nunca permitia a limpeza do porão. Em julho de 1895, o detetive Geyer chegou à cena. Ao escavar o porão, ele encontrou os restos das duas meninas Pete Zell. A descoberta chocou a América e transformou Holmes de um golpista de seguros em um monstro nacional. A caçada terminou em Boston. Holmes, fugindo e já sem recursos, foi preso em 17 de julho de 1894, enquanto tentava se esconder sob mais uma de suas inúmeras identidades falsas. A exposição pública e o fim do castelo. A prisão de Holmes desencadeou a inevitável exposição do seu antro de iniquidade. A polícia de Chicago, pressionada pela opinião pública, invadiu o The World's Fair Hotel. O que encontraram não era apenas um hotel, mas a materialização do sadismo. A imprensa o batizou de Castelo do Assassinato. As descrições detalhadas das câmaras de gás, os labirintos, o poço de descarte e a mesa de dissecação no porão foram reproduzidas em jornais de todo o país. A história ganhou uma dimensão de lenda urbana, mas era real. A maldade tinha uma planta baixa e um endereço. Holmes foi julgado apenas pelo assassinato de Pete Zell, embora a estimativa de suas vítimas fosse bem maior. Em sua prisão, o psicopata tentou pela última vez negociar sua narrativa, vendendo uma confissão a um jornal por dinheiro, alegando mais de 20 assassinatos. Ele tentou a desculpa final: possessão demoníaca. Nenhuma das tentativas de manipulação funcionou. O sistema, lento para percebê-lo, foi firme ao condená-lo. Em 7 de maio de 1896, Henry Howard Holmes foi enforcado. Seu último pedido foi bizarro e revelador. Ele exigiu que seu caixão fosse coberto com cimento para que seu corpo não pudesse ser desenterrado e dissecado. O arquiteto da morte temia se tornar ele próprio a sua última vítima. O castelo, símbolo da vergonha de Chicago, foi misteriosamente incendiado pouco depois de sua prisão e, mais tarde, totalmente demolido, em um esforço da cidade para apagar a memória do horror. A história de H.H. Holmes nos ensina que a forma mais perigosa de maldade é aquela que se disfarça sob a aparência de normalidade e sucesso. Ele não precisava de magia negra para cometer seus crimes, apenas do engenho humano distorcido e da cegueira da ganância. A verdadeira moral é que a sociedade, fascinada pelo espetáculo do progresso, muitas vezes falha em olhar para a escuridão que prospera bem debaixo de seu nariz. O maior terror reside na arquitetura da confiança quebrada. Se esta investigação aprofundada nos segredos de Holmes acendeu a sua lanterna na escuridão, inscreva-se no Obscura Informação. Ative o sino para não perder a nossa próxima investigação histórica que o establishment tentou apagar.